Olá, professor! Olá, turma! Eu vou dar início agora à apresentação da proposta de artigo do meu grupo, que é composto por mim, Caroline dos Santos, pela Isabelle Alves, pela Nádia Vitória e pela Fernanda Arícia. Bom, desde o início, no desenvolvimento dos webinários, o nosso grupo tem trabalhado com a área de regularização de interesse social, ARIS, Arapuanga 1, que se localiza em Planaltina DF. E para a elaboração dessa proposta de artigo, que foi desenvolvido como requisito avaliativo final da disciplina Questão Urbana e Política Habitacional, nós demos continuidade aos estudos sobre essa região, mas agora com um foco nos limites e nas possibilidades da reflexão crítica sobre a política urbana na área Arapuanga 1, destacando as questões relativas à negação do direito à cidade, do direito à moradia e do próprio direito à vida, que é visível na precarização do acesso dessa população ao saneamento básico, por exemplo. A negação desses direitos ela é fruto do processo de formação desigual da questão urbana no Distrito Federal, cuja característica marcante é a segregação socioespacial, fazendo com que os pobres fiquem à margem da sociedade e excluídos do acesso ao direito à moradia digna e de uma vida digna nesse local. Então, a população da área de Arapuanga, ela sofre com esse processo de formação desigual que se teve no Distrito Federal. A proposta de artigo pretende contribuir para as reflexões e discussões sobre essa temática, partindo da hipótese de que a ARIS Arapuanga 1 ela não foge à tradição de formação desigual da questão urbana do Distrito Federal, que é marcada por essa negação do direito à cidade. Cabe destacar ainda que não foi de nosso interesse, nesse momento, apresentar conclusões profundas e complexas, porque esse trabalho é uma proposta de artigo, então ele tem um caráter muito inicial. O que a gente pretende é incitar, fomentar as reflexões e o interesse na pesquisa desse tema. Durante o processo de revisão histórica dos componentes que estruturam a atual questão urbana vivenciada no Distrito Federal, foi possível observar algumas características das regiões administrativas que compõem a periferia, sendo elas o abismo entre a qualidade de vida ofertada comparado ao centro e à periferia, além do atraso no processo de implementação de políticas que visam promover a integração esperada. Para adentrar mais a fundo nessa discussão, se faz necessário compreender o que é uma ARIS. A ARIS é a área de regularização de interesse social que trata de estratégias de regularização fundiária visando solucionar problemas de ocupação informal no Distrito Federal. A própria forma como o DF se desenvolveu evidencia a pertinência do apontamento do que anteriormente foi exposto. Com isso, podemos entender que a periferização da cidade de Planaltina, assim como em outras, é marcada por problemas de ordem populacional, estrutural e até funcional. Esse processo ocorre com a migração, que perpassa toda a história de Brasília e resulta nas instalações em lugares irregulares, dando assim início à luta pelo acesso à moradia. Segundo Paviani, o processo de periferização se dá devido à agregação de novos núcleos urbanos ao DF, onde abriga os trabalhadores da capital, porém de forma totalmente irregular e sem nenhum planejamento territorial. Dessa forma, pode-se perceber que a ocupação por pessoas de baixa renda não ocorre necessariamente por vontade dos próprios habitantes, e sim muitas vezes pela falta de condição de residirem em lugares regularizados. A partir disso, ocorre o processo de exclusão dessa parte da população, que cada vez mais é empurrada para as periferias das cidades. Esse processo excludente que Paviani traz remete a um processo de afastamento, onde a burguesia ocupa o centro e o proletariado fica afastado do centro, ocupando assim o entorno. Esse processo acarreta diariamente na vida dos indivíduos que habitam a área Arapuanga 1 e das demais regiões administrativas ou em torno do Distrito Federal. Essa população se desloca todos os dias de suas residências e encaram trajetos enormes para trabalhar ou estudar, em sua grande maioria no centro da cidade.
Além do evidenciamento da pobreza, que parece estereotipar a região da relação do Arapuanga com a criminalidade, ainda no tocante à situação econômica e de infraestrutura, o bairro Arapuanga não se caracterizava como parte do Distrito Federal, evidenciando ainda mais esse processo de exclusão. Ou seja, a condição de subterritório era evidenciada em sua relação como periferia de Planaltina. Só posteriormente, e ainda em curso, surge o processo de regularização do território e propostas governamentais para torná-lo uma região administrativa independente do distrito de Planaltina DF. Ou seja, Ares Araponga I insere-se tardiamente no processo de consolidação, de modo que é perceptível em sua história a existência de mudanças associadas ao início da atenção governamental. Atenção governamental essa que se encontra em falta com a população, uma vez em que o Estado fica em falta no asseguramento com direitos básicos, como, por exemplo, o saneamento básico, a água encanada para todos, o acesso à coleta seletiva, o que é um direito humano definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio da resolução de número 64/292. E essa falta do Estado quanto ao direito básico, que é o saneamento, se torna ainda maior em um contexto pandêmico que estamos vivendo atualmente com a chegada do novo coronavírus, onde uma das principais recomendações é lavar as mãos com frequência e ficar em casa, o que gera grandes problemáticas. Para encerrar a discussão aqui apresentada e no entendimento de que para a resposta de todas as questões e o posterior aprofundamento desses questionamentos é preciso o desenvolvimento e pesquisa de um artigo científico. Mas para encerrar previamente, o grupo conseguiu definir quais são os limites e as possibilidades da política urbana na Ares Arapuanga 1, sendo os limites o próprio processo de burocratização e a falta de efetivação, né, dessa política de saneamento básico para essas famílias residentes ali, e enxergando como possibilidade o processo diverso de produção teórica acadêmica a respeito dessa situação, considerando que a pandemia trouxe uma situação sem precedentes e que agrava a vida daquelas famílias que têm seus direitos violados, no sentido da política de saneamento básico. É muito importante que consigamos desenvolver estudos a respeito dessas famílias e deste contexto para subsidiar a defesa da qualidade de vida e do saneamento básico para essas famílias como um todo. Sendo assim, o grupo conclui que o processo de periferização e a dada política urbana na Ares Arapuanga 1 e Planaltina DF não fogem à tradição histórica do desenvolvimento do Distrito Federal, que colocou sob a lógica do capital, priorizando o lucro em detrimento da qualidade de vida das pessoas alocadas na periferia.